Meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado a todos vocês. Estamos juntos mais uma vez aqui no G7 Jurídico e hoje gravando uma aula muito especial para vocês sobre o tema Legislação Criminal Especial. Então vamos hoje não de processo, e sim de LECRIM, tá? Vários temas são abordados aí por mim, né, nesse curso. A gente grava aulas sobre abuso de autoridade, juizados especiais criminais, organizações criminosas, interceptação telefônica e ambiental. E vamos falar na aula de hoje sobre qual tema? Sobre violência doméstica e familiar contra mulher, crianças e adolescentes. Colegas, vocês vão perceber que nas próximas duas aulas teremos dois encontros aqui. Então hoje aula 1 e depois aula 2, vamos falar sobre esse tema. E por quê? Num primeiro momento, nós temos a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então aqui está a nossa famosa Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Ok? Professor, mas por que as aulas, essas duas aulas, também vão abordar essa violência contra crianças e adolescentes? Porque alguns anos depois vai surgir a chamada Lei Henri Borel. Henri Borel, pessoal, vocês vão lembrar daquela criança no Rio de Janeiro, daquele, acho que vereador, não sei, Jairinho, né? E sua esposa não, acho que companheira dele, que em tese teriam provocado a morte dessa criança. Então, por conta disso, vai surgir essa lei Henri Borel, que é a lei 14.000, então vamos colocar aqui, ó, Lei Henri Borel, lei 14.344/22. Aí o aluno fala, poxa, professor, mas por que você não trata dessas duas leis separadamente? Porque há muitas semelhanças entre elas. Posso ir para a câmera da sinceridade? Sabe aquele trabalho de faculdade que você fazia? Foi o que o Congresso Nacional fez aqui. Assim a gente sabe como é que as coisas funcionam. No Brasil, Xará, alguém, infelizmente, precisa sofrer uma violência para que o nosso Congresso trabalhe. E foi o que aconteceu aqui. Porque a Lei Maria da Penha já existia desde 2006. Com a morte do menino, o Congresso Nacional foi pressionado para criar um instrumento semelhante. Pois bem, criaram a Lei Henri Borel. Xará, não conta para ninguém, mas grosso modo copiaram e colaram a Lei Maria da Penha com algumas pequenas mudanças. E aí eu lembro quando vi pela primeira vez essa lei, eu estava atualizando o livro e aí a minha dúvida, poxa, e agora? Eu escrevo um novo capítulo para tratar dessa lei? Não. Eu preferi tratar das duas de maneira concomitante, destacando, quando houver, as diferenças e apontando as semelhanças entre elas. E desde então, desde 2022, é o que a gente também faz aqui no G7. Então, por isso que a aula, que antes era de violência doméstica e familiar contra a mulher, agora é contra a mulher, crianças e adolescentes. Então, a gente vai mostrando para vocês de maneira única, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei Henri Borel. Combinado? Xará, vamos lá então? São essas as duas leis que serão trabalhadas. Primeiro, a gente fala então da Lei Maria da Penha e vamos falar também da Lei Henri Borel. Por que tem esse nome? A própria lei diz isso. Ó. Tá aí na tela. Fica instituído em todo o território nacional o dia 3 de maio de cada ano como Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a criança e o adolescente, em homenagem ao menino Henri Borel. A data 3 de maio aí, pessoal, era o aniversário do Henri. Então, por isso que essa data foi escolhida e é por isso também que a própria lei ficou conhecida como Lei Henri Borel, tá? Que Deus o tenha, tá certo? É impressionante, né? Você imaginar, são temas, pessoal, assim, essa lei, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei Henri Borel,
são leis assim que envolvem uma violência muito peculiar, né? E uma covardia impressionante, né? Quem é pai, por exemplo, Xará ainda não tem essa alegria na vida, pelo menos registrada no nome dele, sabe disso, né? Você bater numa criança e adolescente já é uma covardia em si. Agora, você bater dentro de casa é pior ainda, cara, porque aí mostra o quanto que você é covarde, né? Porque na rua é uma coisa, agora dentro de casa, quer dizer, o cidadão se aproveita, né, das quatro paredes para agredir uma criança, um adolescente ou a própria mulher. É complicado. Vamos lá? Senhores, fundamento constitucional. Ah, aliás, eu até trouxe aqui, Xará, eu nem ia falar isso, não gosto muito, mas assim, eu acho que, porque não são dados jurídicos, mas eu estava preparando a aula hoje e estava dando uma atualizada em algumas informações, e assim, no ano de 2025, Xará, dá uma olhada nisso, no ano de 2025, de janeiro a junho, tá? Então, de janeiro a junho de 2025, foi a última pesquisa que eu obtive acesso. A fonte aqui é o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal. Foram 4 feminicídios por dia. Cara, é um negócio assim, eu vi essa pesquisa outro dia, assim, eu não acreditei. Se você fizer as contas, ó, são 718 em 6 meses, cara. É um negócio, assim, estarrecedor, é um negócio, assim, não existe a possibilidade de você abrir um site de notícias e não ver algum caso de feminicídio. É toda hora. Se você abrir, você vai ver. Eu não assisto, parei de assistir. Mas esses programas à tarde, final da tarde, tem aquele, né, o famoso Aqui e Agora. Agora não tem mais, né? Mas começou tudo lá atrás com o Aqui e Agora, acho que no SBT. Então tem esses programas lá, Linha Direta, eu ia falar TV Justiça, TV Justiça do Supremo, né? Linha Direta, que mais? Não, Linha Direta não, né? Linha Direta era o da Globo, né, que você tinha que ligar lá para denunciar. Esses programas às 6 horas lá, o da Atena. Cidade Alerta, Brasil Alerta, fica todo mundo alerta. Eu não assisto mais. Mas meu pai, por exemplo, assiste. Cara, não tem como, você não vai assistir aquilo ali, não mostrar algum caso de feminicídio. São 4 por dia. Então, quer dizer, os números são absurdos. E vejam bem, apesar de todas as campanhas que são feitas contra essa espécie de violência, parece que não tem fim. A Lei Maria da Penha, eu sempre falo isso, é uma das últimas leis, aliás, é a última lei que eu gravo nos cursos regulares, semestre após semestre. Por quê? Porque todo mês, a cada 3 meses, ela sofre alguma atualização. Então, seja o Congresso Nacional, sejam os tribunais superiores, estão sempre tentando aperfeiçoar o arcabouço normativo. Mas não adianta, senhores. A cultura machista, né, impregnada na nossa cabeça, ela leva a essa situação. Você vê casos aí de mulheres que são mortas, por quê? A pessoa fala isso abertamente. Se ela não for minha, ela não é de mais ninguém. Quer dizer, há uma ideia de posse, de patrimônio, né? Então o cidadão ele não admite perder aquela mulher, ele não admite sofrer uma traição, ele chega em casa bêbado, drogado, e aí ele vai agredir sua mulher, vai agredir crianças e adolescentes e assim por diante. Beleza? Vamos lá então, pessoal, falar sobre esse tema. Repito, infelizmente pode servir como um gatilho para algumas colegas, peço desculpas, tomem cuidado com essa aula então. Vamos lá? Senhores, primeiro, fundamento constitucional e convencional da violência doméstica familiar contra a mulher. Vamos começar primeiro pela mulher. O fundamento constitucional está aqui exibido para vocês. Artigo 226, parágrafo 8º. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então aí está o fundamento constitucional dessa tutela.
Mas não é só isso. A gente também precisa falar sobre algumas convenções internacionais envolvendo essa proteção. A gente tem aqui, primeiro, colegas, no ano de 1975, então em 1975, a gente vai ter a primeira Conferência Mundial sobre a Mulher. Então, primeira Conferência Mundial sobre a Mulher. Então, organizada aí pela ONU, então pela Organização das Nações Unidas, realizada aí na cidade do México, tá? Que proclamou aí o ano de 75 como o Ano Internacional da Mulher e a década seguinte, até 1985, como a década das Nações Unidas para a Mulher. Maravilha, seguimos. Aí depois você tem a segunda Conferência Mundial sobre a Mulher, então 1980, essa realizada na Dinamarca, tá? Então analisa alguns planos aí. No âmbito regional, pessoal, merece especial atenção a Convenção de Belém do Pará, que ocorreu em 1994. Então, em 1994, você tem aquela que ficou conhecida como a Convenção de Belém do Pará. Também chamada, se você preferir, de Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica, tá? De 1994, que acabou sendo incorporada ao nosso ordenamento jurídico pelo decreto 1973/96. Então, o decreto 1973/96 teria incorporado essa convenção ao nosso ordenamento jurídico. Então aí, pessoal, você tem várias convenções internacionais, seja no âmbito local, seja no âmbito mundial, envolvendo esse tema. Agora, o mais engraçado, Xará, é que apesar de todas essas convenções internacionais, foi discutido no Supremo se esse tratamento desigual seria constitucional. Aí você fala assim, não, professor, peraí, para tudo. Pois é, para tudo. Sabe por quê? Porque a cultura machista, ela é tá tão ligada dentro de nós, que por incrível que pareça, à época, quando a lei surge em 2006, houve uma primeira corrente dizendo que a lei seria inconstitucional. Ou seja, seria um absurdo, vejam vocês, conferir tratamento desigual simplesmente pelo fato de o sujeito passivo ser uma mulher. Então, à época, diziam esses doutrinadores, que hoje, aliás, acho que já nem existem mais, né? Que haveria uma violação ao princípio da isonomia, né? O fato de a vítima ser mulher não seria um critério razoável para estabelecer esse descrime. Câmera da sinceridade. Você deve estar de brincadeira comigo, né? E deve estar de brincadeira por quê, Xará? Porque, meu amigo, ainda que você não acredite que vivemos nessa sociedade patriarcal, né, onde muitos acreditam, até porque não sou um estudioso da criminologia, né, Xará? Mas assim, quando você vivencia isso dentro de uma casa, às vezes a pessoa depois acaba reproduzindo isso como um padrão, né? Então é difícil, às vezes, você imaginar as causas dessa espécie de violência. Agora, como disse há pouco, em muitos casos, o homem se considera dono da mulher. Então ele vai regular a roupa que ela vai usar, ele vai controlar o dinheiro que ela ganha, pessoal. Isso aí pode parecer absurdo, mas a gente vê casos de violência doméstica, inclusive em camadas elevadas da nossa sociedade. Quantos casos aí de pessoas famosas, vamos lembrar o caso mais recente, acho que da Ana Hickman, né? Que teve problemas de violência doméstica, e aí quando o escândalo vem à tona, isso aí vai surgir. Xará, a mulher, eu estava lendo hoje pela manhã, logo cedo, um protocolo
de tratamento quanto a isso e falava sobre esse assunto. A mulher, em muitos casos de violência doméstica, ela considera que ela tem culpa. Eu vi um caso, acho que foi no Distrito Federal, e assim, estarrecedor isso, a mulher, ela não denunciou, ela apanhou do marido, acho que no elevador, e ela não denunciou isso, xará. Quem denunciou foi a mãe. Então a mãe vai até o hospital, vê a filha lá internada, hospitalizada, toda machucada, tá? E a mulher não fala que foi o marido o agressor. A mãe, depois de muito pressionar a própria filha, viu que tinha algo errado e ela levou isso ao conhecimento da polícia. Então, quer dizer, são situações assim absurdas. Aí você vem falar para mim que não há um critério desigual, é óbvio que há. A vulnerabilidade da mulher, sobretudo dentro desse contexto de violência doméstica familiar, é uma vulnerabilidade absoluta, senhores. Não há como se questionar isso, ainda que sob o ponto de vista físico. Eu estava falando há pouco do menino Henri Borel. Quer dizer, quem é pai, quem é mãe, pense numa criança, pense num adolescente. Pô, eu pego o braço do meu filho, quer dizer, se você quiser machucar, você machuca na hora. A mulher é a mesma coisa, né? Então, senhores, não há como taxarmos a lei de inconstitucional. Em boa hora, senhores, esse tema foi levado ao Supremo, deixa eu riscar isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas o Supremo entendeu que a Lei Maria da Penha, a segunda corrente, né? Então, segunda corrente, entendeu que a lei é, sim, constitucional. Agora, xará, por incrível que pareça, isso aqui, meu amigo, teve que ser decidido pelo Supremo no julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, cara. Quer dizer, você vê os absurdos. E por quê? Porque em alguns tribunais locais teve tribunal que declarou a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. Você vê a nossa sociedade como é. O Supremo, em boa hora, senhores, apreciou então essa matéria e entendeu que a Lei Maria da Penha, quando estabelece esse tratamento diferenciado, não viola a Constituição Federal, porque há um critério mais do que razoável para estabelecer essa diferença de tratamento em relação ao agressor. E vejam isso aí há mais de 20 anos. A lei está completando 20 anos, de 2006. E mesmo com todas as mudanças produzidas há 20 anos, os números estão aí, né, e continuam absurdos. Então imagine você sem a proteção da Lei Maria da Penha. Tem melhorado muito, né, pessoal? Por quê? A mulher hoje, ela se sente mais acolhida. Antigamente a mulher ficava numa situação delicada, e eu falo isso, xará, vejam vocês, hein? Como promotor militar. Eu sou promotor militar. Então eu pego pouquíssimos casos desse tipo de violência. Mas assim, falando não só sobre violência doméstica, xará, tem aumentado demais o número de mulheres militares que reportam casos de assédio. Porque também acontece, xará. Assédio é uma coisa absurda, assédio moral, assédio sexual. Muitos homens, quando colocados numa posição de superioridade hierárquica, e no quartel isso é pior ainda, porque imagine eu como coronel e você mulher como minha subordinada. O cara se aproveita disso, cara. Tem gente que é suja mesmo. Então o cara se aproveita daquela posição para botar, desculpa a expressão, tá, pessoal? Não quero ser indelicado e nem grosseiro, mas para colocar a mão nela, para botar, encostar, para fazer um carinho na pessoa. Quer dizer, que história é essa, rapaz? Agora, isso acontece. Agora, por que tem melhorado? Porque as mulheres cada vez mais têm rompido esse silêncio, né? Que numa relação de hierarquia é pior ainda. Porque a mulher, antigamente, o que acontecia com ela? Quando ela denunciava, fala assim, aí, ó, né? Tá querendo prejudicar o coronel, né? Não ganhou uma promoção, tá querendo prejudicar seu superior. Não se dava ouvidos à palavra dela. Hoje há uma política, né, de melhora nesse atendimento, não por outro motivo, o número de denúncias tem crescido bastante. A gente tem trabalhado com casos de mulheres que são assediadas por homens, já peguei casos
dentro de quartel em que homens, soldados, encostavam a mão em mulheres, tá? Sem, obviamente, sua autorização. Já pegamos casos de assédio moral, assédio sexual, um militar querendo se aproveitar da sua superioridade hierárquica para obter alguma vantagem de cunho sexual. Então isso, lamentavelmente, existe. Agora, cabe a vocês denunciarem isso aí. Vamos lá? Senhores, fundamento constitucional e convencional da Lei Henri Borel. Tá vendo? A gente vai fazer esse bate-bola ao longo da aula. Eu falo da Lei Maria da Penha e depois eu falo da Lei Henri Borel. O fundamento constitucional é o mesmo. 226, parágrafo 8º, assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram. Só que, além disso, a gente também pode usar o parágrafo 4º do 227, segundo o qual deve a lei punir severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes. No plano convencional, também não faltam convenções internacionais protegendo crianças e adolescentes. Aqui acho que eu listei algumas, tá aí, ó. Primeiro, Declaração dos Direitos da Criança de Genebra, 1924, Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 59, Pacto de São José da Costa Rica, 69, Regras Mínimas de Beijing, ou Regras Mínimas para a Administração da Justiça da Infância e Juventude, 85, e Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 89, ratificada pelo Brasil através do Decreto Legislativo número 28/90. Então aí você tem o fundamento constitucional e convencional, tanto da Lei Maria da Penha, como também da Lei Henri Borel. Xará, põe na tela para nós, número 2, origem da Lei Maria da Penha. Colegas, não sei se vocês já chegaram a assistir alguma palestra, mas aqui vale a pena procurar, inclusive no YouTube, porque você encontra conteúdo de qualidade sobre o assunto. Vocês vão lembrar da senhora Maria da Penha Maia Fernandes. Maria da Penha Maia Fernandes. Essa senhora, ela foi vítima de violência doméstica inicialmente no dia 29 de maio de 1983, lá na cidade de Fortaleza. Tá? Agressões cometidas pelo seu marido, tá, pessoal? Ela é uma farmacêutica, enquanto dormia, Xará, escuta isso. Ela foi atingida por um disparo de espingarda desferido por seu próprio marido. O disparo vai atingir a coluna e ela vai ficar paraplégica. Aí você pensa, as agressões certamente teriam cessado. Não. Pouco tempo depois, pessoal, essas agressões não cessaram. Tanto é verdade que uma semana depois, então aí em junho de 1983, ela, novamente em casa, sofre novo episódio de violência, recebendo uma descarga elétrica enquanto se banhava. Enquanto ela tomava um banho, ela recebeu uma descarga elétrica. O marido dela, esse agressor, esse covarde, foi denunciado. Então a denúncia foi oferecida contra ele no dia 28 de setembro de 1984. Então, 28 de setembro de 1984. Só que aí, meu amigo, por conta de sucessivos recursos e apelos, a prisão dele só vai acontecer em 2002. Olha, é rir para não chorar, meu amigo. Em 2002, Xará, ou seja, quase 20 anos depois do fato. Daí, então, pessoal, a importância da Lei 15.212, uma lei relativamente recente, aí do dia 18 de setembro de 2025, e corroborando toda essa ideia que a gente falava sobre a origem da Lei Maria da Penha, o legislador, por bem, houve, então, aí, por alterar a Lei Maria da Penha,
para denominá-la oficialmente Lei Maria da Penha. Então, assim como temos a Lei Henri Borel, agora podemos dizer que a Lei 11.340 foi denominada oficialmente de Lei Maria da Penha, em virtude do advento da Lei 15.212, que entrou em vigor no dia 19 de setembro de 2025. A gente comemora 20 anos de vigência da Lei Maria da Penha, mas os números continuam aí, infelizmente. Vamos lá? Finalidades da Lei Maria da Penha. Engana-se o aluno que acredita que a Lei Maria da Penha ela está voltada exclusivamente ao direito penal e processual penal. Não. Ela tem um caráter multidisciplinar. Prova disso, aliás, é o teor de seu artigo 1º. Deixa eu só molhar a garganta aqui, pessoal. Que vai dizer o seguinte, vejam, esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º, já citado hoje, da Convenção sobre Eliminação, Convenção Interamericana e outros tratados internacionais, dispõe sobre a criação e estabelece medidas de proteção e assistência a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Outra, Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Colegas, aqui, mais uma vez, vocês vão lembrar da época da pandemia, né? A pandemia, pode vir comigo, Xará? Na época da pandemia, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, a gente teve um sério problema, senhores, com a questão da violência doméstica familiar. Porque as mulheres, imaginem vocês, né, se aquilo ali já foi um fator de caos mundial, você imagine para a mulher que se via vítima dessa espécie de violência, trancafiada dentro de casa com o agressor, em situação de abuso de álcool, de drogas, problemas financeiros, quer dizer, aumentou ainda mais. Foi criada essa campanha, né, em que a mulher denunciava essa violência com um batom, passava um batom, depois você puder até achar uma imagem aí para nós, não de nenhuma mulher, tá? Só do gesto, só para exibir isso aí, põe na tela para nós. E isso aí começa com uma campanha e depois foi transformado em lei. Tá aí na tela para vocês, ó. Lei 14.188/21. Fica autorizada a integração entre Executivo, Judiciário, MP, Defensoria, órgãos de segurança e entidades privadas para a promoção e realização do programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica, como medida de ajuda à mulher em situação de violência doméstica. Os órgãos mencionados deverão estabelecer um canal de comunicação imediato a fim de viabilizar assistência e segurança, a partir do momento que houver sido efetuada a denúncia por meio do código Sinal em formato de X, preferencialmente feito na mão e na cor vermelha. Tornou-se comum, né, pessoal, na época da pandemia, às vezes a mulher ia a uma farmácia e ela fazia o gesto. Às vezes numa imagem, né, numa transmissão aí, numa ligação, ela fazia o gesto exatamente para denunciar isso. Artigo 3º, a identificação do código poderá ser feita pela vítima pessoalmente, em repartições em entidades privadas e para isso deverão ser realizadas campanhas informativas, capacitação, conforme dispõe o artigo 8º da Lei Maria da Penha, para encaminhamento imediato da vítima ao atendimento especializado. Maravilha? Interpretação da Lei Maria da Penha. Xará, isso aqui é difícil de acreditar, mas responda para mim uma coisa, e detalhe, hein? O Xará não tem formação jurídica, já gravou muitas aulas, mas ele não é bacharel em direito ainda. Xará, se eu estou criando uma lei para tutelar a mulher em situação de violência doméstica e familiar, como essa lei deve ser interpretada? Olha que pergunta ridícula. Ridícula ou não? Pois é, pode parecer que a pergunta é ridícula, mas, meu amigo, num país como o nosso, quanto mais segurança jurídica tivermos, melhor. Por incrível que pareça, se não temos cuidado, se não tivermos cuidado com isso,
a lei pode ser desvirtuada. Colegas, eu vou ler para vocês uma decisão judicial sobre a Lei Maria da Penha. Essa decisão aqui, Xará, ela foi dada por um juiz de Sete Lagoas. Isso, Minas Gerais, Sete Lagoas, pessoal. Fica ali a 40 minutos, 1 hora de BH. Cidade maravilhosa. Um juiz definiu a Lei Maria da Penha, por ele qualificada como um monstrengo tinhoso, como, abre aspas, um conjunto de regras diabólicas, apontando ademais que, abre aspas, a desgraça humana começou no Éden, por causa da mulher, todos nós sabemos, mas também em virtude da ingenuidade, da tolice, da fragilidade emocional do homem. Continua o juiz, o mundo é masculino, a ideia que temos de Deus é masculina, Jesus foi homem. Cara, isso, Xará, uma decisão dada por um magistrado envolvendo a Lei Maria da Penha. Em boa hora, a decisão acabou sendo cassada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e sabe-se Deus lá, né, espera-se que ele tenha sido punido, porque como é que você fundamenta uma decisão com esses dizeres? Por isso, então, pessoal, a Lei Maria da Penha já atenta a esse machismo que, né, disseminado na nossa sociedade, certamente estará disseminado no Poder Judiciário. Então, a própria lei teve essa preocupação. Veja, artigo 4º. Na interpretação desta lei, são considerados os fins sociais a que ela se destina. Lembre-se, tutelar a mulher em situação dessa violência e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência. É muito fácil, Xará, você, naquele exemplo que eu dei da mulher em Brasília, que foi agredida e não denuncia o marido. Mas, meu amigo, é difícil você imaginar qual é a situação dela. É muito fácil criticar. Hoje em dia, então, nossa, pela internet, redes sociais, como é fácil julgar a vida alheia. Só que, meu amigo, é difícil você saber o que aquela pessoa está passando. Eu comentei, primeiro momento, culpa. A pessoa acha que ela é culpada por aquilo. Depois, um momento de negação, até que finalmente ela consegue visualizar que foi vítima de um crime. A mulher, Xará, ela, em muitos casos, depende financeiramente do marido. Ela tem naquela pessoa um amor impressionante, né? Quer dizer, aquele amor incontrolável que ela mantém em relação àquela pessoa. Ela pensa nos filhos, né? Então, às vezes, você é vítima de uma agressão, mas às vezes a mulher fala assim, esse cara é um bom pai, ele é um bom provedor, ele cuida dos meus filhos. O que custa eu aguentar essa violência? Né? Outras situações, Xará, e vou falar sobre isso daqui a pouco. Geralmente, a violência doméstica começa de maneira muito sutil, pessoal. O agressor, esse covarde, ele não começa dando tiros nessa mulher. Ele começa como? Com xingamentos, controlando, né, com humilhações, com pequenas agressões que, diante do silêncio, vão ganhando em escala aí. Beleza? Então tá aí a Lei Maria da Penha, artigo 4º. 34 minutos, vamos fazer um primeiro intervalo, a gente volta já já.